Se alguém me dissesse que um dia eu precisaria lutar contra tudo e todos para salvar minha própria filha, eu jamais acreditaria. Meu nome é Otília, tenho 76 anos e a maternidade sempre foi minha maior fonte de alegria. Desde o momento em que segurei Beatriz nos braços pela primeira vez, prometi a mim mesma que faria de tudo para protegê-la. Mas o tempo passa, os filhos crescem e nem sempre conseguimos enxergar os perigos que os cercam. Beatriz era uma mulher forte, independente e cheia de sonhos. Pelo menos era isso que eu pensava. Até que ela se casou com Arthur. No começo eu quis acreditar que ele a faria feliz. Mas conforme os meses passaram, algo começou a mudar. Os telefonemas ficaram raros, as visitas ainda mais. As poucas palavras trocadas pareciam vazias, ensaiadas. E então, o silêncio. Sem notícias, sem respostas. O coração de uma mãe sente quando algo está errado. E eu sabia. Minha filha estava em perigo. Decidi ir até a casa dela, sem aviso, sem convite. O que encontrei naquele lugar me arrepiou até os ossos. Minha filha não estava apenas distante. Ela estava presa. E naquele momento, jurei a mim mesma que faria qualquer coisa para tirá-la dali. Mesmo que isso significasse arriscar minha própria vida. Mas antes de eu continuar minha história, comente aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Quero ver até onde meu relato vai chegar. E aproveite e se inscreva aqui no canal. Vai vir muita história boa por aí. Continuando, meu povo. Era uma tarde fria. O vento era forte e cortante, enquanto eu descia do táxi, na entrada da mansão que minha filha Beatriz foi morar com Arthur. Era uma propriedade imensa, cheia de luxo e ostentação, diferente de tudo com o que eu estava acostumada. Eu não sabia, mas naquele dia estava prestes a encarar uma verdade que mudaria minha vida para sempre. Apesar da imponência, havia algo frio e inóspito naquele lugar. Eu não via minha filha Beatriz há meses. Desde que se casou com Arthur, ele era um homem de posses e influência, e a relação com minha filha havia mudado muito. No começo tentei entender. A vida dela era corrida, cheia de compromissos e viagens. Mas o tempo foi passando, e o silêncio se tornou constante. Meu telefone já não tocava com sua voz do outro lado da linha, e as cartas que eu enviava nunca eram respondidas. Eu sou mãe, e mãe sente quando algo está errado. Decidi ir até lá, mesmo sem aviso, mesmo sem convite. Precisava ver minha filha com meus próprios olhos. Ao me aproximar dos portões de ferro, senti um arrepio percorrer minha espinha. Apertei a campainha e esperei. Um homem uniformizado, provavelmente o porteiro, abriu uma pequena fresta no portão e me observou com desconfiança. Posso ajudar, senhora? Sou Otília, mãe da Beatriz. Vim visitá-la. O porteiro hesitou. O desconforto em seu rosto era visível. Um momento. Vou chamar o senhor Arthur. Fiquei ali parada com o coração martelando no peito. Por que ele precisava chamar meu genro? Por que minha filha mesma não podia vir até mim? Minutos depois, Arthur apareceu. Caminhava com a postura ereta, um sorriso educado, mas vazio. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, calculista. E naquele momento, mais do que nunca, senti que havia algo por trás de sua expressão controlada. Dona Otília, que surpresa! Disse ele abrindo os braços em um gesto exagerado. Preciso ver minha filha, respondi sem rodeios. Meses se passaram e ela sequer me procurou. O sorriso de Arthur vacilou por um segundo. Beatriz não está bem. Ela sofreu um acidente e está em repouso. Não pode receber visitas agora. Uma sensação de alerta tomou conta de mim. Acidente? Mas por que ninguém me avisou? O que aconteceu? Ele passou a mão pela nuca, desviando o olhar. Foi algo pequeno, nada grave. Mas o médico recomendou que ela fique em repouso absoluto.
Algo em seu tom de voz me fez estremecer. Quero vê-la. Nem que seja por 1 minuto, eu disse. O silêncio se alongou entre nós. Arthur parecia considerar suas opções. Então, depois de um longo suspiro, ele disse: Está bem, mas só por um instante. Segui Arthur pela entrada imponente da mansão. O piso brilhava tanto que podia ver meu reflexo. O cheiro de perfume caro, misturado com madeira encerada, me dava a sensação de estar em um museu, e não na casa da minha própria filha. Ela está no quarto, disse Arthur, guiando-me por um longo corredor. A cada passo meu coração batia mais forte. Eu precisava ver Beatriz, precisava olhar nos olhos dela e entender o que estava acontecendo. Quando finalmente paramos diante da porta do quarto, ele hesitou antes de girar a maçaneta. Não se assuste, murmurou. Minha pele se arrepiou. A porta se abriu e, ali, deitada na cama, estava minha filha. Mas a mulher diante de mim não era a Beatriz que eu conhecia. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam apagados, cercados por olheiras profundas. Sua pele estava pálida e havia cortes e hematomas em seus braços. Meu Deus, Beatriz! Corri até ela, segurando suas mãos frias. O que aconteceu com você? Ela tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco, que não escondia a dor. Mamãe! Que surpresa! Isso não é um acidente! Exclamei, olhando para os machucados evidentes. Você está doente? O que estão fazendo com você? Beatriz desviou o olhar. Eu estou bem. Só preciso descansar. Não minta para mim. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Arthur, que nos observava da porta, pigarreou. Dona Otília, acho melhor não cansá-la. Virei-me para ele com o sangue fervendo. O que você fez com minha filha? Ele ergueu as mãos como se estivesse ofendido. Eu? Nada. Beatriz está sob cuidados médicos. Médicos? Que médicos? Por que não me avisaram de nada? Beatriz apertou minha mão, me forçando a olhar para ela. Mamãe, vá embora. Meus olhos se encheram de lágrimas. O quê? Ela respirou fundo, e então vi algo assustador em seu olhar. Por favor, só vá. Havia medo em sua voz. Foi nesse momento que percebi que minha filha não estava apenas doente. Ela estava presa e precisava da minha ajuda. Minha mente girava. Eu queria entender, queria respostas. Mas, acima de tudo, queria tirar minha filha dali. Segurei o rosto de Beatriz com delicadeza, tentando fazê-la olhar nos meus olhos. Filha, me diga a verdade. Você está aqui porque quer? Ela abriu a boca para falar, mas antes que pudesse responder, Arthur se aproximou rapidamente. Acho que já foi o suficiente, Dona Otília. Está na hora de a senhora ir embora. Meu corpo inteiro ficou tenso. Aquele homem estava tentando me afastar da minha filha, mas eu não deixaria isso acontecer. Não vou sair daqui sem Beatriz, eu disse. Ele cruzou os braços, soltou um riso seco e falou. E acha que pode simplesmente levá-la? Ela é minha esposa. Essa é a casa dela. Não quando ela está claramente sofrendo. Retruquei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Beatriz segurou minha mão com força. Seus olhos estavam marejados, suplicantes. Mamãe, por favor, vá embora. Não complique as coisas. Meu coração se partiu naquele instante. O medo dela era evidente. Mas eu não podia simplesmente deixá-la ali. Respirei fundo e, tentando me acalmar, olhei diretamente para Arthur. Se minha filha está doente, quero ver os exames médicos. Quero falar com o doutor que a acompanha. Ele ficou imóvel por um momento, como se não esperasse minha exigência. Então seu olhar endureceu. Isso não é da sua conta, ele falou. Foi o suficiente para eu ter certeza.
Beatriz não estava recebendo tratamento algum. Ela estava sendo controlada. Precisei engolir minha fúria e fingir que estava cedendo. Tem razão, murmurei fingindo desânimo. Talvez eu tenha exagerado. Vou embora. Beatriz arregalou os olhos, surpresa com minha rendição. Arthur sorriu satisfeito e falou: Fico feliz que tenha entendido. Eu mesmo acompanho a senhora até a saída. Dei um abraço em Beatriz e senti ela apertar forte minha mão. Antes de sair, olhei bem dentro dos olhos dela e sussurrei: Eu volto para te buscar. Ela fechou os olhos e uma lágrima solitária desceu por seu rosto. E eu saí daquela casa com uma única certeza: faria qualquer coisa para salvar minha filha. Ao sair daquela casa, senti um nó na garganta e uma raiva queimando dentro de mim. Arthur pensava que tinha vencido, que eu era apenas uma velha frágil que aceitaria qualquer mentira. Mas ele estava enganado. Eu conhecia minha filha. Sabia que ela estava em perigo. Sabia que aquela casa não era um lar. Era uma prisão. Peguei um táxi de volta para minha cidade e, durante o caminho, minha mente trabalhava sem parar. Precisava de um plano. Não podia simplesmente voltar lá e arrancá-la à força, pois Arthur certamente não deixaria. Decidi agir com calma e estratégia. Minha primeira ação foi procurar uma antiga amiga da família, Dona Lúcia, que era advogada. Contei tudo o que havia visto, cada detalhe, cada machucado no corpo de Beatriz. Lúcia me ouviu atentamente, seu olhar se tornando mais sério a cada palavra minha. Isso é muito grave, Otília, disse ela. Se Beatriz estiver realmente sendo mantida contra a vontade, precisamos de provas. Como podemos conseguir isso? Perguntei ansiosa. Ela suspirou, pensativa. Precisamos de um testemunho dela, mas, se Arthur a controla, duvido que ela possa falar livremente. Engoli em seco. Eu sabia que Beatriz nunca falaria na presença dele. Então eu preciso encontrá-la sozinha, murmurei. Lúcia assentiu lentamente. Sim, mas precisa ser cuidadosa. Passei os dias seguintes planejando tudo. Fiz ligações discretas para funcionários da casa, fingindo ser uma amiga preocupada, tentando obter qualquer informação. Descobri que Beatriz raramente saía, e quando saía, sempre estava acompanhada por alguém da confiança de Arthur. Mas então, um dos empregados me contou algo que me deu esperança. Toda semana, uma enfermeira ia até a casa para avaliar Beatriz. E foi aí que tive uma ideia. Se eu conseguisse falar com essa enfermeira, talvez pudesse entregar uma mensagem para minha filha. E assim fiz. Esperei na clínica onde a enfermeira trabalhava e, quando a vi saindo, fui até ela. Desculpe incomodar, moça. Comecei, tentando parecer calma. Meu nome é Otília. Sou mãe da Beatriz. Sei que você cuida dela. Por favor, preciso da sua ajuda. Ela me olhou surpresa e hesitou. Senhora, eu não posso falar sobre os pacientes. Só entregue isso a ela. Implorei, entregando um pequeno bilhete dobrado. Ela pegou o papel com um olhar incerto, mas após alguns segundos de hesitação, concordou e o colocou no bolso. No bilhete eu havia escrito apenas uma frase. Me encontre na Praça Central, terça-feira, às 15 horas. Estarei esperando. Os dias seguintes foram de pura angústia. Eu mal dormia, mal comia, esperando por uma resposta que talvez nunca viesse. E se Beatriz não recebesse o bilhete? E se Arthur descobrisse? E se ela tivesse tanto medo que não fosse ao encontro? Minha mente criava todos os cenários possíveis e a incerteza me consumia. Então, a terça-feira chegou. Às 14 horas, já estava sentada na praça, mesmo sabendo que ainda era cedo. Meus olhos varriam cada canto do lugar, observando as pessoas que passavam, ansiosa pelo menor sinal de minha filha.
O relógio marcava 15 horas quando uma figura familiar apareceu ao longe. Era Beatriz. Meu coração quase parou. Ela vestia roupas simples, os cabelos presos em um coque apressado. Usava óculos escuros, mas eu sabia que não era por estilo. Provavelmente escondia marcas que eu não podia ver. Meu instinto de mãe quis correr até ela, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas me controlei. Precisávamos conversar antes que fosse tarde demais. Ela parou diante de mim e por um momento ficamos apenas nos encarando. Como conseguiu sair? Perguntei baixinho. A enfermeira me ajudou, respondeu a voz vacilante. Disse que eu precisava de ar, que uma caminhada me faria bem. Arthur aceitou, desde que eu voltasse em 30 minutos. Isso significava que não tínhamos muito tempo. Peguei suas mãos entre as minhas. Beatriz, escute bem. Você não pode mais ficar naquela casa. Ela olhou para os lados, nervosa. Mamãe, não posso sair. Arthur nunca vai permitir. Você acha que ele tem esse direito? Ele te machuca, te aprisiona. Isso não é um casamento, é um cativeiro. Ela fechou os olhos e lágrimas escorreram por sua pele pálida. Eu tenho medo. Apertei suas mãos com mais força. Eu também teria. Mas você não está sozinha. Eu vou te tirar dali, nem que seja a última coisa que eu faça. Beatriz tremia. Como? Respirei fundo. Eu já falei com uma advogada. Se você me der um sinal de que quer sair, nós conseguimos. Ela hesitou por um longo momento. Então, finalmente murmurou. Me tire de lá, mamãe. E naquele momento soube que havia chegado a hora. Segurei firme as mãos de Beatriz e respirei fundo. Eu sabia que a partir daquele momento não haveria mais volta. Escute bem, filha. Você precisa agir com calma. Não levante suspeitas. Volte para casa normalmente e continue fingindo que está aceitando tudo. Enquanto isso, eu e a advogada vamos preparar tudo. Ela engoliu em seco e perguntou. O que eu preciso fazer? Eu disse que era simples. No dia certo você vai sair daquela casa e vir direto para mim. Mas para isso precisamos de uma oportunidade. Você ainda tem acesso ao telefone? Sim. Mas Arthur escuta todas as minhas ligações. Meu coração apertou. Ele realmente controlava tudo. Então faremos o seguinte, continuei. Quando você tiver uma chance, me mande uma mensagem dizendo: a lua está bonita hoje. Isso será o sinal de que está pronta e que posso ir te buscar. Ela apertou minhas mãos com força, os olhos cheios de lágrimas. Mas mãe, e se algo der errado? Eu sabia que era um risco, mas naquele momento não tínhamos escolha. Confie em mim, minha filha. Eu não vou deixar nada acontecer com você. O relógio marcava 15h25. Ela precisava ir. Nos despedimos rapidamente, e Beatriz voltou pelo mesmo caminho de onde veio, a passos apressados, carregando consigo o peso da esperança e do medo. Eu fiquei ali, sentada no banco da praça, sentindo meu coração disparado no peito. Agora era só esperar. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada vez que o telefone tocava, meu coração acelerava, esperando pela mensagem com o código. Mas o silêncio permanecia. Passei noites sem dormir, pensando no pior. Então, em uma noite fria, quando já estava quase perdendo as esperanças, meu telefone vibrou. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e li a mensagem. A lua está bonita hoje. Meu corpo se arrepiou. Era a hora. Meu coração disparou. Era o sinal que eu tanto esperava. Respirei fundo, tentando manter a calma. Não podia agir impulsivamente. Tudo precisava ser feito com cautela. Liguei imediatamente para Dona Lúcia, a advogada. Recebi a mensagem. Está na hora. Do outro lado da linha, ela respondeu com firmeza. Estou pronta. A polícia já foi informada da situação.
Se Beatriz confirmar que está sendo mantida à força, podemos intervir legalmente. Minha cabeça girava. Eu queria correr até aquela casa e arrancar minha filha de lá naquele instante. Mas sabia que não podia agir sozinha. Peguei minhas coisas e fui para o local combinado com Lúcia. Juntas, dirigimos até a mansão de Arthur. Chegamos pouco antes da meia-noite. O portão estava fechado, mas eu já esperava por isso. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para Beatriz. Estou aqui. Minutos depois, a porta da casa se abriu. Uma sombra atravessou o jardim, caminhando apressada, e logo reconheci minha filha. Ela vestia um casaco largo, provavelmente para esconder qualquer machucado recente. Carregava uma pequena bolsa e mantinha o olhar baixo, como se tivesse medo de ser vista. Abri a porta do carro e ela entrou rapidamente no banco de trás. "Vamos!" sussurrou, a voz trêmula. Eu não esperei. Liguei o carro e saí dali o mais rápido que pude. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. "Você conseguiu, minha filha. Você está segura agora." Ela não respondeu. Apenas segurou minha mão, apertando com força, e começou a chorar baixinho. Mas nossa fuga não passaria despercebida por muito tempo. Minutos depois, o telefone de Beatriz começou a tocar insistentemente. Era Arthur. Ela olhou para a tela, aterrorizada. "Ele já percebeu." Lúcia pegou o telefone das mãos dela. "Não atenda. Deixe que ele tente nos encontrar. Agora, ele não tem mais poder sobre você." Mas eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Arthur não desistiria tão fácil. E a luta pela liberdade de minha filha estava apenas começando. Dirigimos por uma estrada pouco movimentada, longe da cidade, em completo silêncio. Beatriz ainda tremia, abraçando a bolsa contra o peito, como se estivesse tentando se proteger de um perigo invisível. Eu queria dizer algo que a confortasse, mas sabia que nenhuma palavra apagaria tudo o que ela passou. Então, apenas segurei sua mão. "Você nunca mais vai precisar voltar para ele", murmurei. Ela assentiu levemente, mas seu olhar permanecia perdido. De repente, o telefone de Lúcia vibrou. Ela atendeu imediatamente, ouvindo atentamente do outro lado da linha. Depois de alguns segundos, desligou e nos olhou com seriedade. "Arthur já registrou um boletim dizendo que Beatriz foi sequestrada. Meu sangue gelou." "Como assim sequestrada? Ele tem coragem de dizer isso depois de tudo o que fez?" "Infelizmente é o que manipuladores como ele fazem", respondeu Lúcia. "Mas não se preocupe, já estamos um passo à frente. Beatriz, agora preciso que você tome coragem e conte a verdade para as autoridades." Minha filha hesitou. Seus lábios tremeram e seu olhar se fixou na janela, como se estivesse revivendo tudo o que sofreu. "Ele vai me encontrar", murmurou. Eu não podia permitir que ela continuasse com aquele medo. "Olhe para mim, Beatriz", pedi, apertando sua mão. "Ele não pode mais te machucar. Você está livre. Mas precisamos impedir que ele faça isso novamente." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu vou tentar", ela disse. Assenti, sentindo um alívio misturado ao peso do momento. Lúcia nos levou diretamente para a delegacia, onde um investigador já nos aguardava. Beatriz sentou-se diante dele, respirou fundo e começou a contar sua história. Cada palavra era um peso que ela tirava das costas. Cada detalhe revelado era uma cicatriz que finalmente poderia começar a cicatrizar. E no fim, quando tudo foi registrado, o policial olhou para minha filha e disse: "Agora, Beatriz, você está protegida." Ela fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo, vi um brilho diferente em seu rosto. Era esperança. E eu soube que finalmente minha filha era livre. Depois daquele dia, nada mais foi como antes. Beatriz ficou temporariamente em minha casa,
enquanto a polícia tomava as medidas necessárias contra Arthur. Mas sabíamos que ele não desistiria tão fácil. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e medo. Beatriz estava livre, mas ainda carregava o trauma. Às vezes acordava no meio da noite suando frio, com os olhos arregalados e o corpo trêmulo. Ele vai me encontrar, mãe, murmurava em desespero. Eu a abraçava com todo o amor que tinha, sussurrando. Nunca mais, filha, nunca mais. Enquanto isso, Lúcia trabalhava para garantir que Arthur pagasse por tudo que fez. A polícia investigou os abusos, os registros médicos, os hematomas que Beatriz ainda carregava no corpo. Tudo isso se tornou provas contra ele. Quando finalmente veio a intimação para que ele prestasse depoimento, eu soube que a justiça começava a ser feita. Mas Arthur ainda tentou se safar. Ele se apresentou à delegacia com seu advogado, negando tudo, dizendo que Beatriz era instável e que eu havia manipulado minha própria filha contra ele. Mas dessa vez, suas mentiras não adiantaram. As provas eram claras, os depoimentos eram fortes, e Beatriz, pela primeira vez, ergueu a cabeça e enfrentou o homem que a destruiu. Você me machucou, me prendeu, me fez acreditar que eu não tinha saída. Mas agora, eu vejo que o único prisioneiro aqui é você, disse, olhando diretamente para ele. Arthur não respondeu. Seu olhar, antes tão seguro e controlado, vacilou. Naquele momento, ele percebeu que tinha perdido. O processo seguiu, e ele foi condenado por agressão e cárcere privado. No dia em que recebemos a notícia da sentença, Beatriz chorou em meus braços, mas, dessa vez, eram lágrimas de alívio. Acabou, mamãe. Acabou. E naquele momento, eu soube que minha filha finalmente estava livre. Mesmo com Arthur longe, o caminho para a recuperação de Beatriz ainda seria longo. A liberdade física veio primeiro, mas a emocional ainda era um desafio. Nos primeiros meses após o julgamento, ela mal saía de casa. Sempre que um carro estranho passava pela rua ou alguém batia na porta, seu corpo inteiro ficava tenso, como se ainda estivesse presa naquela casa. Eu via o medo em seus olhos, o medo de ser encontrada, o medo de que tudo voltasse a acontecer. Filha, ele não pode mais te machucar, eu repetia, segurando suas mãos. Mas eu sabia que palavras não eram suficientes. Foi então que sugeri algo que mudaria tudo. Beatriz, você precisa recomeçar. Não pode deixar que esse homem controle sua vida, mesmo de longe. Ela me olhou com hesitação. Como, mamãe? Sorri com carinho. Vamos sair daqui. Vamos para outro lugar. Um lugar onde você possa respirar sem medo. A ideia parecia assustadora para ela no começo. Mas aos poucos, a esperança foi substituindo o medo. Com a ajuda de Lúcia, conseguimos vender a antiga casa de Beatriz e mudamos para outra cidade. Um recomeço de verdade. E pela primeira vez, vi minha filha começar a viver de novo. O processo foi lento. No início, ela ainda olhava por cima do ombro. Ainda acordava assustada. Mas, aos poucos, cada dia sem medo foi fortalecendo sua coragem. Ela voltou a sorrir. Aos poucos encontrou um novo emprego, fez novas amizades e, mais importante, começou a se enxergar como uma mulher forte. Eu achei que nunca mais conseguiria ser feliz, confessou um dia, enquanto tomávamos café na varanda. Segurei sua mão com carinho. Você foi forte o suficiente para sobreviver. Agora seja forte o suficiente para viver. Ela sorriu, e naquele momento, soube que minha filha finalmente estava curada. A dor ficou no passado. E o futuro... o futuro era só dela. Que bom que você me acompanhou até aqui. Comente aqui embaixo se conhece alguém que já passou por uma situação parecida. Não vamos deixar calar em nossa voz. Quanto mais pessoas souberem nossas histórias,
mais pessoas criarão coragem para denunciar esse tipo de violência. Se você apoia a causa e gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar nossa voz para mais pessoas. Cuidem-se bem, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.